Hoje vamos falar sobre os insetos. Os insetos são caracterizados por serem divididos em cabeça, tórax e abdômen, além de possuírem um par de antenas e 3 pares de patas. Possuem um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, composto por quitina, o que lhes confere proteção, já que ele é rígido e espesso. Falando em crescimento, esse é o motivo da muda ou equidise, como também pode ser chamada, acontecer. Esse processo nada mais é do que a troca do exoesqueleto, permitindo o crescimento do animal. Nos artrópodes, o crescimento acontece em fases, pois como seu esqueleto é externo, isso acaba se tornando um fator limitante. Afinal, como é possível crescer preso em um exoesqueleto duro e rígido? Durante as mudas, o exoesqueleto fica maleável, mais fino, o que permite um crescimento do animal por um certo período de tempo. Depois que o exoesqueleto endurece, o crescimento cessa. Nesse processo, a epiderme solta-se do exoesqueleto e um novo exoesqueleto começa a ser formado sob o antigo. Depois de pronto, o exoesqueleto antigo se rompe e o animal sai dele com um corpo mole, o que os torna vulneráveis à predação. Os insetos sofrem metamorfose, ou seja, uma mudança de forma que ocorre em estágios. São divididos em hemimetábolos, como as traças, que não sofrem mudanças no corpo, chamadas de ametábolas, e os gafanhotos, que passam por modificações, passando apenas por estágios de ninfa. E em holometábolos, como as borboletas, que passam por todo o processo de metamorfose, larva, pupa e adulto. Porém, ambos são controlados pelos mesmos hormônios. Quem controla todos esses processos fisiológicos são os hormônios, como o hormônio protoracicotrópico, a equidisona e o hormônio juvenil. Mas o comprimento do dia, a temperatura e alguns comportamentos também são conhecidos por impulsionar o processo de muda. A ação hormonal acontece da seguinte forma: o cérebro estimula células neuroendócrinas induzindo a produção de PTTH, que estimula a glândula protorácica a produzir equidisona. A equidisona é responsável por ativar na epiderme a degradação da cutícula antiga e a produção e secreção de uma nova cutícula, induzindo o processo de muda e o surgimento de características dos adultos. Já o hormônio juvenil é responsável por manter as características juvenis e é secretado por células endócrinas não neurais no corpus alatum. Ele controla as ações da equidisona, pois mantém as características imaturas. Quando a concentração de hormônio juvenil na hemolinfa diminui, a metamorfose acontece, pois a equidisona consegue agir. Para entender melhor, vamos olhar esse esquema. No cérebro, células neurosecretoras produzem PTTH, que é liberado na hemolinfa pelo corpus cardíaco, estimulando a glândula protorácica a produzir equidisona. A equidisona é liberada episodicamente, e cada liberação estimula um processo de muda. No corpus alatum, células secretoras produzem o hormônio juvenil. Ao longo do desenvolvimento do inseto, a quantidade desse hormônio na hemolinfa diminui, permitindo a ação da equidisona e a realização das mudas. Nesse caso, a larva se transforma em pupa, que não produz hormônio juvenil, e recebe uma última liberação de equidisona, transformando-a em um adulto. No adulto, o hormônio juvenil também pode atuar como uma gonadotrofina, estimulando a ativação dos folículos ovarianos e glândulas sexuais, a produção de vitelo e de ferormônios.